Fala, dentista, tudo bem? Dentista, hoje, se você está assistindo isso, você está na nossa maratona vendo de odontologia digital. Hoje a gente vai fazer uma cirurgia guiada, então a gente vai mostrar um pouquinho do planejamento, um pouquinho de como realizar o desenho da guia cirúrgica. Como vocês podem ver nesse planejamento, a gente vai realizar um implante Straumann, BLX, SLA Active, implante Bone Level, né? E um implante onde a gente vai fazer inteiramente guiado. Muitos dizem que cirurgia guiada não serve quando a gente precisa de extração, mas serve sim, a gente só precisa de algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês para facilitar esse processo. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente já passou anestésico tópico nesse caso, e agora a gente vai anestesiar o nosso paciente. A gente normalmente testa a guia cirúrgica quando a gente não precisa fazer uma extração. Como nesse caso tem extração, não tem como a gente colocar a guia cirúrgica para testar. Uma boa ideia para vocês fazerem esse teste antes é realmente fazer a impressão de um modelo já extraído para testar se a adaptação ficou boa ou não. Então, pessoal, a gente vai começar com essa extração desse dente, mas antes a gente vai fazer o teste para ver se está bem anestesiado. Show de bola, 100% anestesiado já. Qualquer dorzinha, desconforto que você sentir, você me avisa, tá, meu amigo? A gente fez só odontosecção, não fez nada de osteotomia, para preservar o máximo de osso no alvéolo. Aí. Saiu as duas raízes, agora a gente vai curetar bastante aqui, limpar bastante a região. Tábua vestibular extremamente intacta. Como que a gente faz o teste da tábua vestibular? Tanto na sondagem aqui, quanto vendo, ó, se o tecido afunda ou não. Se o tecido afundasse muito, quer dizer que a nossa tábua vestibular tinha ido embora. Aqui a curetagem nunca é demais. Curetar o máximo que conseguir, deixar o mais limpo possível o alvéolo aqui. Fazer sangrar bastante. Cicatrização melhor também. Agora sim, pessoal, a gente pode começar a fazer a parte cirúrgica da nossa guia cirúrgica. Como eu falo nos nossos vídeos, o nosso motor é um motor da Biener, ou seja, ele tem um kit de irrigação dupla, que vai tanto no contraângulo quanto um fio solto para a gente colocar na nossa guia cirúrgica. Aqui está a nossa guia cirúrgica e a gente vai instalar o nosso fiozinho lá. Vocês veem que ele fica extremamente bem adaptado ao guia cirúrgico, e isso facilita porque quando a gente for fazer a nossa irrigação, a mangueira vai sair tanto do contraângulo quanto da nossa guia cirúrgica. Vamos só fazer a adaptação lá da guia, ver se está encaixando do jeito que a gente imagina. E notícia boa, cirurgia guiada é sempre muito previsível. Por que eu digo isso? Que aqui a gente consegue ver quando a gente tem uma boa calibração da nossa guia cirúrgica, quando a gente tem uma boa calibração das nossas resinas de impressão, nós sempre vamos ter esse resultado aqui. Um resultado extremamente previsível no momento da guia cirúrgica sem báscula, extremamente bem adaptada. E agora é só fazer o nosso procedimento, só fazer a nossa instalação. Então, pessoal, a gente vai usar o implante BLX, como a gente tinha falado. E aqui, vamos lá, vamos explicar um pouco desse kit, a Excel, que é um kit sensacional, onde a gente pode colocar mais de 4 tipos de implante. BLX, BLC, TLX, TLC. A gente vai utilizar agora apenas algumas brocas. Como o osso dele é bastante medular, a gente vai fazer poucas fresagens até chegar no implante 3,5. Se o osso é soft, a gente vai utilizar apenas as brocas azuis. E aqui tá basicamente o que você tem que fazer. Então, se o osso é médio ou hard, é um pouquinho mais cortical, você tem que fresar até a broca 3,5, que é a vermelha. Como o osso é bem soft, maxila, a gente vai utilizar apenas a primeira broca, tá? Ainda mais porque a gente quer buscar carga imediata, e o implante BLX, ele é um implante mais cortante. Aí que vem o pulo do gato, pessoal. Aqui a gente tem as brocas, que eu sempre falo, brocas de planificação óssea. Essas brocas de planificação óssea, elas nos trazem uma previsibilidade no momento cirúrgico. Por quê? Quando o alvéolo está comprometido, a gente precisa usar essas brocas aqui para a gente planificar a região óssea onde a gente vai fazer as nossas perfurações para a instalação do implante. Senão, a gente vai ter problema. Aqui é o nosso planejamento.
E como vocês podem ver aqui, a nossa guia cirúrgica, ela tem um compartimento a mais. Ela tem um compartimento onde ficam os Randalls. Por que eu tô falando isso? Aqui a gente vai usar a broca longa para fazer as fresagens e aí a gente vai usar o Randall mais um. Ou seja, volta aqui. Então, a broca certa para a gente utilizar para fazer a fresagem para a instalação do implante é com os 3 risquinhos, como está no nosso planejamento no Codiagnóstico. Além disso, a gente vai utilizar o Randall de qual cor? Da cor azul. Então, sempre que você for fresar fresas azuis, você vai usar o Randall azul. E isso, amarelo, amarelo, sempre seguindo essa mesma ordem, tá? E como vocês podem ver aqui, tem 3 pontinhos ou 1 pontinho. Vamos voltar lá para o planejamento. Quantos pontinhos tem aqui? Apenas 1 pontinho, ou seja, a nossa fresagem vai ser feita com o Randall de 1 pontinho. Vamos lá. Nossa guia já encaixada. A gente vai pegar primeiro de tudo a nossa broca de planificação óssea. Encaixei nossa broca de planificação óssea, a gente não pode aprofundar muito ela, apenas planificar, então é coisa pouca. Com isso, a gente vai fazer com o nosso Randall amarelo. Encaixei o Randall aqui. E ó, aqui eu já cheguei em osso, eu quero só uma planificação básica. Pronto. Planificação realizada. Agora a gente vai para fresagem. Broca longa lá. Randall azul com uma bolinha só. Agora vamos fazer as fresagens. Sempre segurando a guia para a guia ficar o menos... Tem menos chance de distorção. Pode abrir bem grandão lá. E ó. Chegou lá. Fresagem vai até o final. Senti que o osso, ele é um pouquinho mais cortical, ele não é tão medular assim. Então a gente vai fazer mais uma broca, tá? Eu quero utilizar a broca 2.8 também, porque eu senti um pouquinho de dificuldade de chegar até o final com essa broca. Então, pra gente não ter um torque muito superior a 50 newtons ali, vai fazer uma fresagem um pouquinho maior. Beleza. Agora vamos para a instalação do nosso implante. Agora, pessoal, a gente tem as brocas, a gente tem a opção de instalação tanto dos implantes TLX quanto dos implantes BLX. Como o nosso implante é um BLX, a gente vai utilizar a broquinha do BLX BLC. Vou colocar no contraângulo lá, bem encaixadinho. Já abriu o nosso implante aqui. Encaixadinho. Pronto para instalação. Viu que está bem presinho lá, a gente vai começar a fresar. A primeira instalação, a gente não pode entortar dessa maneira aqui, ó. Tem que ser o mais paralelo possível. O mais paralelo possível aqui. Para a gente não ter distorção. Como é H4, a gente vai até aqui. Ah, doutor, como assim como é H4? Nós utilizamos a anilha H4. Sempre tem que testar esse torque aqui sem o guia cirúrgico, porque o guia cirúrgico ele pode trazer falso torque para nós. Então você tira o guia, coloca a catraca de novo e vai testar quanto de torque deu. Aqui, quase 50 newtons lá. Show de bola, pronto. Agora, pessoal, uma dica que a gente fala, a gente vai colocar o Variobase aqui. Vamos testar o Variobase, fazer a primeira cimentaçãozinha e depois a gente vai fazer a preservação alveolar no final do procedimento. Então agora a gente vai testar se está bem adaptado, a gente já colocou o Variobase, né? Prótesezinha bem adaptadinha lá, a gente vai deixar claro infra-oclusal, ainda mais que esse paciente tem uma disfunção temporomandibular ali, tem um pouco de apertamento e bruxismo, então a gente sempre deixa a mordida um pouquinho mais baixa lá. Vamos fazer essa adaptação, mas antes eu vou ajustar o Variobase provisório ali e vou reduzir ele
para que a gente tenha uma melhor adaptação. Como que eu faço isso? Separo minha luva aqui antes. A gente vai tirar o nosso Variobase. Tiramos e a gente vai ajustar ele agora para ficar do tamanho do provisório. Como que a gente faz isso? A gente vai trocar as luvas agora para fazer esse ajuste e depois colocar luvas estéreis novas. Agora, galera, a gente só vai testar se o nosso carborundum, se o nosso disco de carborundum cortou certo ali, tá? Fizemos um desgastezinho. Esse desgaste a gente poderia ter feito até antes de começar o procedimento, em ambiente estéreo, claro, porque o software já dá pra gente mais ou menos uma estimativa de quanto a gente vai ter que tirar. Então, olha lá. Agora a gente vai colocar o nosso provisório para teste. Ó, bem bonitinho lá, bem do jeito que a gente quer. Agora a gente pode fazer a captura do nosso provisório. Como que faz essa captura? Vamos lá. Captura com resina Flow. Então eu passo aqui, bem na oclusão que eu quero, infra-oclusal, ó, sem amassar o tecido mole. E a gente não colocou enxerto para não contaminar. Uma técnica que eu utilizo, tem gente que faz enxerto e depois coloca o material. Eu prefiro colocar um enxerto depois da nossa captura. Essa primeira captura é só para a gente realmente tirar e fazer o ajuste depois. Feito isso, agora a gente tira o nosso provisório. E a intenção aqui é ele sair junto com o Variobase provisório, né? Dessa maneira aqui. Checar se não está solto, ó. A peça não pode estar solta, tem que estar bem firme. Ó, ela está bem firminha, não movimenta. E a gente vai fazer o ajuste, deixar esse perfil mais côncavo fora da boca agora. A gente acabou de fazer o polimento, então deixou bem lisinho, quase um definitivo nesse provisório. Deixamos bem lisinho, perfilzinho côncavo, para a gente ter uma adaptação melhor. Vamos instalar para ver como é que tá. Como eu falei, cirurgias como essa tem que ficar sempre mais infraoclusal, bem adaptadinha. Agora a gente vai fazer o preenchimento, vai fazer um pontinho aqui e finalizamos o procedimento. Eu sempre faço ajuste oclusal, tudo antes e fora da boca, porque se a gente faz a parte dentro da boca de ajuste oclusal, a gente traz vibrações para o nosso implante que são desnecessárias, que a gente não quer trazer. Agora a gente vai usar um pouquinho do enxerto. Está usando o enxerto grânulo fino da cera Boni da Straumann. Gosto bastante de usar esse enxerto para preservação alveolar. Enxerto excelente. Agora eles lançaram com 0,5 cc, né? E com 0,5 cc a gente tem mais economia de material, acaba gastando menos, desperdiçando menos enxerto para regiões apenas de preenchimento de gap. A gente vai passar um Blue em gel para colocar esse provisório. Esse Blue em gel ajuda bastante nesse condicionamento gengival e na nossa cicatrização. Vocês vão perceber que vai deixar bem vedado. Torque manual mesmo. Torque manual a gente consegue chegar a 10 newtons. E agora a gente vai fazer os pontinhos. A gente usa o fio da Texutri Soft Blue. Descobriram que a cor do fio também afeta muito no momento da nossa cicatrização tecidual. Então o fio preto ele trazia mais inflamação do que o fio azul. Por isso, Soft Blue não é só para ficar bonito na foto não. Aqui a gente não afetou papila, mas mesmo assim a gente vai fazer uma colchoeiro vertical nessas papilas. Colchoeiro horizontal a gente faz bastante para ajudar nessa cicatrização da papila. Colchoeiro vertical e horizontal para segurar ali mais, ter uma vedação melhor do nosso biomaterial, contaminar menos. Esse daqui é um pontinho mais opcional, mas que eu acho que faz bastante diferença na nossa cicatrização. Um cuidado extra que a gente está tendo com as nossas
com a nossa papila. Agora a gente vai fazer a cochoeira horizontal. Fizemos 2 cochoeiras verticais para a nossa papila. E agora a gente vai fazer uma cochoeira, último pontinho. Beleza, vamos limpar um pouquinho agora a região, fechar o conduto e temos um procedimento finalizado. E é isso, agora a gente vai fechar o conduto, vai fazer a tomografia desse paciente e a gente vai ver se realmente a cirurgia que a gente planejou vai ser realmente muito previsível. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!